no Pod Quari, neste mês de janeiro, hoje, iniciando mais uma sessão, mais um episódio, primeiro episódio de 2024. Na verdade, será uma série desse assunto, uma série de episódios aqui no Pod Quari. Iremos falar sobre a emancipação política do nosso município com seus aspectos históricos. Quem foi o primeiro prefeito de Quari? Quais foram as suas contribuições para o município? Tudo isso você vai ficar sabendo, você assistindo, não só essa série, a série de hoje, o episódio de hoje, mas como também os próximos episódios. E para somar, para trazer todo esse conhecimento, para que você possa entender tudo, nós temos aqui dois quarienses. Eu estava falando nos bastidores aqui, o Arquipo Góes, que é também conhecido como Arquipo Pai, né? E o Daniel Almeida. O Arquipo vai dar aqui suas palavras de boas-vindas, né? Chamando aqui, falando com vocês um pouquinho também, o Daniel se apresentando para o Daniel, que também é um comunicador, professor, comunicador, radialista, tem muita experiência, né, nessa área de comunicação. E o nosso amigo Arquipo, que é um historiador, tem várias obras, né, já sobre o município de Quari, inclusive. Saiu nessa semana mais uma, ele já mandou para mim, já mandou para o Daniel, nós já estamos de mão, né, pronto para a leitura. Arquipo. Salve, salve família quariense, é um prazer estar novamente aqui no Pod Quari. Muito feliz por estar aqui para falar um pouquinho sobre a história política do nosso município, né? Muito apropriado, porque no ano político é muito legal a gente entender um pouquinho da história política de Quari. E a gente realmente essa semana, né, já lançou mais um livro, é um e-book que já foi lançado nas redes sociais, se chama Crônicas de Quari, são quase 300 páginas, e lá você pode ter o que a gente produziu nesses últimos 3 anos de crônicas, né, históricas, aquelas do cotidiano mesmo, né, e você tem ali vamos dizer, um mergulho do que é as nossas pesquisas atuais. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente na companhia do nosso amigo Daniel Almeida, que a gente já fez muito trabalho juntos, né, pela cultura. E só para a gente lembrar aqui, olha, que é uma literatura quariense, né? É uma antologia com contos, prosas, versos, aqui, poemas, um pouquinho do que foi produzido aqui em Quari na literatura. O que os quarienses produziram, né, e que as pessoas de fora falaram sobre Quari. Isso tanto vamos dizer, no verso como na prosa. Maravilha, obrigado Arquipo, obrigado Lindo pelo convite, né, para participar aqui desse podcast. A estreia de 2024, eu também estou estreando aqui, é um prazer estar falando com a audiência aqui do Pod Quari, que já tem aí uma experiência legal, né? Já tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação dos nossos artistas, dos nossos talentos quarienses. E esse amigo aqui, Arquipo Góes, é que tem já feito um itinerário por aqui, né? Porque de fato tem um trabalho maravilhoso, né, há mais de 3 décadas aí pesquisando sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, a nossa literatura e compartilhando conosco através aí das plataformas digitais. E você dá de presente, Lindomar, para a sua audiência, né, com o Pod Quari, esse bate-papo com o Arquipo, como ele já bem pontuou, ano político, né, ano da gente escolher prefeito, vereadores do município. É bom que a gente entenda um pouco mais sobre essa história, né, aí de 92 anos praticamente de emancipação Exatamente. Política. E nós estamos aqui, né, para somar. Eu espero estar à altura aí do convite que vocês e a oportunidade que vocês me deram. Exatamente, Daniel. E um assunto muito interessante, um Arquipo e você acabou de falar, estamos em ano político e claro que nós quarienses, todo quariense quer saber, quer conhecer a sua história, né? E tem muita coisa boa que vai sair daqui, nós conversando nos bastidores, a gente fica encantado, né? E o Arquipo ele vai trazer ali, vai falar, porque eu tenho muitas dúvidas que eu gostaria que fossem tiradas e eu creio que nesse episódio, inclusive você que está nos assistindo nesse momento, você pode fazer seu comentário, formule seu comentário, envie aqui para o Arquipo Góes,
nós estaremos respondendo, ele estará respondendo, Daniel estará aqui também respondendo, comentando, e você vai ganhar, você vai sair, né, mais enriquecido com o conhecimento que você vai adquirir sobre o município de Quari. Aqui, a nossa ideia é nós falarmos sobre esse momento, período de emancipação. Ano passado, né, 2023, Quari comemorou ali 91 anos de emancipação política. Nesse ano, como o Daniel falou, já vamos aqui para 92 anos. E nós sabemos que nós tivemos o primeiro prefeito com esse nome, né, prefeito aqui no município de Quari, mas o que aconteceu, né? Quais foram as razões por que essa figura, esse personagem, ele chega aqui no município de Quari? Ok, vamos lá. Para a gente entender, gente, a década de 30, que foi quando começou tudo, os anos anteriores, né? O que aconteceu? A gente lembra que de 1914 a 1918, ali a Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil se envolveu e aquilo houve uma alteração na ordem mundial muito grande. Mal termina a guerra, vai terminando a guerra, a partir de 18 e 19, nós temos aquela gripe espanhola, aquela pandemia de gripe espanhola que chega até no Amazonas, né? Você vai ver os jornais da época e ver que chega lá em Manaus, algumas pessoas, essa gripe ela veio pelos barcos, né? Que a gente diz que é gripe espanhola, mas na verdade ela surge nos Estados Unidos. Então, vamos dizer, a década de 1910 ela é uma década bem turbulenta, né? Muito turbulenta. Até bombardeio em Manaus, a gente vai até comentar mais tarde, fazendo esse feedback, mas surge a década de 1920. A ponto de 1910, quer dizer, aquela questão de libertária. Logo no começo você tem ali a Revolução Comunista lá na Rússia, né, na União Soviética, revoluções em geral. Mas aqui no Brasil acontece em 1922 a Semana de Arte Moderna, que muda o conceito da literatura, que vinha o chamado pré-modernismo, né, que vinha um padrão de, vamos dizer, leitura, tudo determinado ali. Nós saímos ali do romantismo, do simbolismo, que tinha um padrão, e aquele pré-modernismo quebra todos esses padrões, né? E isso influencia no modo de pensar das pessoas. É tanto que em 1924 nós temos o tenentismo, né? Que é uma revolta muito grande. Em Manaus foi muito forte, porque como é que era a política da época? Era uma política do cabresto, né? Dos coronéis, que o voto não era secreto, as mulheres não votavam, né, para escolher seus representantes. Então eles se revoltavam, os tenentes, principalmente pelaquela situação que os coronéis levavam, né, vamos dizer, o seu povo, como eles chamavam, até as urnas, e eles lá colocavam já um papel que o coronel dava. E às vezes eles ainda falavam um voto, então tinha... Voto do cabresto, né? Exatamente, ia tudo em fila, cheguei com o meu pessoal, a fila do meu pessoal, vai votar todo mundo. Então, e isso durou por muito tempo, né? E aquilo revoltava, só podia votar quem era cidadão, ou seja, se você tivesse posse, né? Analfabeto, nem pensar, né? Já é recente o voto do analfabeto, e as mulheres também ainda eram tratadas como um ser de segunda classe, né? Que não poderiam votar, e essa era a situação que estava na década de 1920. Uma situação política e social bem complicada, né? É verdade, é interessante até esse ponto de vista do conceito do que é cidadania, do que é ser cidadão, né? O Arquipo coloca que o ser cidadão era aquele que tinha posse, né? Tinha que ter bala na agulha, né? Exatamente.
E nesse processo histórico aí que você está nos colocando, Arquipo, para que a gente possa então dar início a essa análise e contar para a audiência do Pod Quari a questão da emancipação política de Quari, a gente tem também a política brasileira ali entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, não é isso? Exatamente. Para caracterizar bem, era a política do café com leite, né? Uhum. Então, os dois maiores produtos que tinham era a pecuária, o gado, o leite, né? E o café. O café era, na sua maioria, produzido em São Paulo. E a da pecuária, né? O leite e seus derivados, em Minas Gerais. Então, ora um presidente era de São Paulo, depois, na próxima eleição, ele era de Minas Gerais. Então, assim, como eu disse, em 1924 acontece a revolução do tenentismo, e é contra essa situação. E aqui, para Quari, já muda também, porque começa a vir não mais, vamos dizer, os superintendentes, que antigamente não era prefeito. Pois é isso que eu ia falar, porque depois a gente vai falar sobre esse período de prefeito, mas aí já existia uma estrutura aqui política de governo, né? E aí o prefeito era, como que chamaram? Superintendente. E já tinha vereadores, né? Já tinha, eram os intendentes. Olha, inclusive, para você entender. É bem interessante, né? A organização da época. A Câmara, na verdade, ela só autorizava algumas quando ainda era vila. Então, o poder da Câmara era autorizar os gastos do prefeito, um código de postura do município, eram aquelas leis mais limitadas. E eles não tinham hoje um poder tão amplo como hoje se tem os vereadores. Então era bem limitado. E a partir dessa revolução, os coronéis de Quari, Lucas Pinheiro, que era um da época, né, poder, ele cai, pessoas nomeadas pelo presidente da província, que também não era governador, né? Era presidente da província era o atual governador, né? Governador. Então, ele nomeava já o prefeito para cá. O primeiro que ele mandou foi o Pérez Moraes, um escritor que veio para cá, passou 6 meses, mas não se habituou. Interessante, né? Essa questão aí que envolve, Arquipo, todo esse processo político, né? O que acontece no mundo, o que acontece, digamos assim, nas decisões políticas nacionais e também estadual, vai refletindo também nos pequenos municípios. No caso de Quari, na época, nem município era ainda, era apenas uma vila, né? E aí, os quarienses deixam, então, de estar nessa responsabilidade do poder, né? Você coloca e aí começam a nomear esses superintendentes que vêm de Manaus ou de outro município do estado, que são certamente afiliados das principais lideranças políticas da época. Com certeza, esse era o ponto principal. Desde do início do século, o quariense se destaca na política, né, uma família que é o clã dos Nérios. Isso sob o comando de Severo Nério, que nasceu ainda na vila de Quari, aliás, na freguesia de Quari, em 1858, quando o pai dele passou por aqui, vindo do Pará, se estabeleceu na freguesia, aliás, de Alvelos, e trabalhou lá, foi nomeado para cá, e ele era o líder, vamos dizer, do estado naquele momento. Foi governador e ele reelegeu o irmão dele e ficou como senador. Ele era o líder político. Então o clã dos Néris mandava nessa região. E aí é quando surge o nosso primeiro personagem, né?
que é o Herbert Lessa de Azevedo, que vem de Parintins para cá. Ele é um jovem prefeito lá que foi para Parintins. Chegando lá, ele organiza a cidade. Era uma época que estava surgindo lá, né, no começo dos bois que andavam pela rua, né? Então ele dá uma organizada na cidade, ele eletrifica já naquela época a cidade de Parintins. Então ele era vamos dizer, um político que estava em destaque, se destacando. E Coari tinha uma importância muito grande no estado, ainda já tinha uma importância muito grande no estado, porque Coari, ao contrário, vamos dizer, dos outros municípios, os outros municípios tiveram o seu auge na borracha, no primeiro ciclo na borracha, e depois no segundo. Coari não, eles, além da borracha, que também acontecia todo esse processo por aqui, tinha o da castanha. A castanha do Pará, que era o principal produto, né, do extrativismo. É tanto que nos anos 40, Coari chega a ter 40%, né, da produção do estado. Para você ver como era grande, né, a importância do extrativismo da castanha do Pará aqui. Ainda hoje, né, continua, né, essa Com certeza, temos aí uma produção bastante grande ainda, né? Inclusive, a sua família, né, Arquipo, teve também papel importante, né, nesse processo da produção da castanha, seu avô, né, aí também participou desse processo, né, lá no início de Coari. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. E essa chegada, então, do Herbert Lessa, né, que foi nomeado para Coari lá em meados de que ano, Arquipo? Foi em 1927 mesmo. 1927, né? E aí não como o superintendente, prefeito, né? mas como superintendente, né? Exatamente. E aí essa experiência de Parintins, ele traz para Coari também? Ele começa a fazer esse mesmo processo que ele está fazendo em Parintins? Exatamente. Ele chega e encontra as ruas todas sujas, as praças, né, sem cuidado, né? Os lampiões que vinham desde a Rui Barbosa, porque à noite os viajantes falavam muito dessa descrição de Coari, né? Que tinha lampiões que vinham desde a Rui Barbosa, aí passavam pela onde seria a Praça Getúlio Vargas, subindo a rua da frente, que era a 15 de novembro. Então ele precisou reformar toda a estrutura da cidade e vinha para organizar mesmo a cidade. Ele chegou na cidade, trouxe consigo o seu amigo, um escritor paraense chamado Abiguá Bastos, né, que ele é muito conhecido vamos dizer, na literatura do Pará e do Norte como um todo, e inclusive chegou a escrever um livro chamado A Safra, que é sobre o universo aqui de Coari, sobre a colheita da castanha, o extrativismo, né, e o ambiente aqui em Coari. Ele veio como secretário, tá, do Herbert, e começaram a trabalhar. Eles moravam ali na 15 de novembro e vinham, né, organizando. A prefeitura era onde hoje é o Bradesco, né, e ao lado tinha um fórum, onde trabalhava o juiz Anísio Jobim, que também escreveu um livro sobre Coari, chamado Panoramas Amazônicos, Coari, né? Ele escreveu sobre alguns outros municípios também com o mesmo nome, Panoramas Amazônicos, aí o nome da cidade. Então, é nesse contexto que acontece um fato trágico que vai começar a marcar o processo de emancipação do município de Coari, Arquipo. O que de fato acontece no ano de 1927 em Coari, que causa aí um processo já bem rápido para que o Coari comece a ser emancipado, seja elevado à categoria de município, de cidade? Sim. Na época, existia um conflito de terras, né? Existe um lago chamado Apaurá, de ter uma comunidade lá, e na época uma família grande.
E o juiz daqui, o Anísio Jobim, recebeu um processo de recuperação de posse, recuperação da posse da terra, né? Feito através, hoje a gente sabe que é através de grilagem, né? O processo da grilagem. Para quem ainda não conhece esse processo, que era feito antigamente, pegava-se, falsificava com todos os dados, né? E selos e carimbo, uma nova documentação da terra, né? Falsificando as assinaturas, enrolava, colocava numa caixa de madeira e colocava grilos dentro, né? É até cômico se não fosse verdade, porque com esse processo o juiz olhava, via a documentação, realmente ela é anterior ao que os senhores estão apresentando aqui, né? Então vocês vão ter que sair da terra. E até está no processo ali todo de decomposição por conta dos grilos. Dos né? grilos, né? Pela aquela saliva que amarela, envelhecimento do papel. Isso é uma prática comum, não só aqui, mas em todo o Brasil aconteceu. Sempre houve nos jornais, grilagem, né? Prática de grilagem. Há muitas manchetes de jornais, Exatamente. Grilagem de terra em local fulano de tal. Depois até para de usar os grilos, mas a falsificação por uma data de um documento anterior, né, permaneceu usando o mesmo nome. Né? Ela até continua. A forma muda, a prática continua. Então, a grilagem ali foi o estopim para a tragédia. A tragédia acontece o seguinte: o chefe da família lá é preso, que se revoltou contra o juiz, né? E o delegado, que se chamava Zani, Tenente Zani, ele prende ele e coloca ele na cadeia que funcionava entre o fórum e a delegacia, e a prefeitura, era uma área só, tudo funcionava ali naquela área da Praça Getúlio Vargas. E chegando lá dentro, para conter ele acabam batendo no senhor lá. A família revoltada vem, né? Isso era 23 de junho de 1927, né? Um dia antes do São João, onde acontecia o festival, que as danças se apresentavam. E a família vem cedo, para ao lado da ponte, e a ponte que interligava, que passava por cima do Garapé de São Pedro, né, interligando o bairro de Santana, que é Talmirim, com o centro, que é São Sebastião. Eles param ali ao lado, tomam um café e vão ao encontro, né, do juiz, do delegado, para libertar o seu pai. Só que eles vão um grupo de 20 pessoas. Muita gente, né? Muita gente. Todos fortemente armados. Naquela época também, qualquer uma, quem tinha uma condições, né, poderia comprar um revólver, né? Exatamente. Quem não andava com revólver, andava com uma faca, uma peixeira do lado. Um punhal, então é uma prática comum, né? Lembrando que nesse momento a gente traz essa raiz nordestina, de sempre estar com alguma arma branca na mão, né? Que serviria tanto para um trabalho ou para se defender. E aí vão ao encontro, né? Tem o juiz, o prefeito, que não tinha nada a ver com a situação, né? E que estava indo, tinha acabado de chegar para trabalhar, o seu secretário, o Abigail Abaixo, disse que só ia vir pela tarde, só ia para a prefeitura pela tarde, ele ia organizar outra coisa pela manhã em casa, e acontece o confronto lá, tiros, né? Aí fica o juiz, sai fugindo, né? Sobe pelo forro, vai pelos quintais, vai ficando mais ou menos ali na altura onde seria a padaria do seu Zito, né? A padaria Santana. Ali, né? E é interessante que Santana sempre está presente da história, né? Sempre observando. Assim, mas como que eles se deparam com o prefeito, né? Por que
eles se depararam assim com o prefeito, ficava próximo à delegacia da prefeitura? Como que era? Vamos dizer, a cadeia era dentro da prefeitura. Nessa época a cela ficava dentro, né? E ao lado era o fórum. Então é tudo uma coisa só, um prédio só. Na proximidade ali onde era o Bradesco. Isso. A gente trouxe algumas fotos aqui, eu vou tentar passar rapidinho. Quando eu falo da ponte, olha, que ligava, tá aqui a ponte Capitão Pessoa, que ligava ali Itaúmirim com o centro. Eles chegaram nessa proximidade aí. Proximidade aqui, pararam o pequeno barco deles aí e subiram. Isso é onde hoje é a Feira do Produtor Rural. Exatamente, a Feira do Produtor Rural. E Arquipo, será que essas bases aí serviram de base para a construção da feira? Porque é muito parecido se a gente olhar pela parte de baixo ali, ou isso foi destruído? Não, foi totalmente destruída. Ela foi com o tempo, foi caindo, né? E tiveram que aterrar. Essa parte foi aterrada mesmo. Eles fizeram, hoje quando a gente olha pela parte da praia, a gente vê um similar, né? Muito parecido, pilares assim. Só que o pilar é no sentido contrário aqui, né? Quem vê vai ver a passagem por baixo aqui. E eles estão vindo nesse sentido. Então, foi aí onde são essas canoas, mais ou menos, que parou o barco da turma que veio do Apaurá. Do Lago do Apaurá. Deixa eu passar aqui, rapidinho. Eu tenho um desenho aqui que nosso artista está aqui. Voltando aqui. Mais uma. Aí. Isso, olha. Observem. Esse aqui é um pouquinho mais tarde. Mas dá para vocês observarem que eu vou usar aqui a caneta. Aqui era o prédio da prefeitura. E aqui o fórum com Sobradinho. Dá para ver a catedral ali atrás. Que já estava construída na época. Né? Então, a cadeia estava aqui, olha, aqui dentro. Uma cela que estava sendo usada aí. Inclusive no livro do Abigar Basto, que tem um personagem que está preso, ele fica aí dentro da prefeitura, né, numa cela. Então, quando eles vêm atirando, o prefeito tenta se defender, né? O Herbert Lessa, juntamente com os amigos dele. E o prefeito tinha uma arma também. Sim, todos andavam armados. Na época era muito comum andar armado para se defender. Era praticamente como lá no Velho Oeste, né? Exatamente, fazia parte da roupa, vamos dizer assim. Então, eles vão se defender enquanto vamos dizer, da injusta agressão que estava acontecendo. O prefeito chega a matar vamos dizer, um membro ali da família, né? Um tiro no fígado e ele morre instantaneamente lá, acontece alguma reação que ele morre. Mas o prefeito também recebe tiros e fica naquele processo, né, de morre, não morre, e depois que acontece toda a desgraça, eles pegam, fogem, né, levam o pai e tudo, e há a tentativa de levar o prefeito, né, Herbert Lessa, o superintendente no caso, levar ele para Manaus. Existia um médico aqui na época, tentou os primeiros tratamentos, mas ele não tinha recurso aqui. Não tinha uma sala de cirurgia, não tinha como tirar as balas. Muito precário, né? E aqui não foi nessa mesma data que o Mário de Andrade passa por aqui? Nesse mesmo episódio? Nesse mesmo episódio, um pouquinho antes. Eu posso voltar aqui só para ilustrar. Arquipo, enquanto você volta aí, né? É interessante a gente resumir, porque é uma história bastante longa, né? Bastante longa. Porque nós estamos falando de 1927, um problema de grilagem de terra, ou seja, de tomar a terra dos seus donos através de falsificação de documentos. E aí se prende o real dono da terra, né? O dono lá, e aí traz ele para a cadeia injustamente, e ele certamente ficou muito bravo, né? E aí, para conter a braveza dele, acabaram espancando. Então os parentes se reúnem lá no grupo de 20,
né? O Lago do Apaurá, ele existe até hoje, né? Com esse mesmo nome, é ali próximo à Fazendinha, no Alto Solimões. Então, vem a turma, como o arquivo mostrou, para ali próximo à ponte que ligava o centro ao bairro de Tauamirim, e aí tomam um café e depois vão lá para tentar libertar, então, o patriarca. E aí se depara com o prefeito armado, né? E aí a troca de tiros, morre um, morre também o prefeito, né? O juiz, que era o causador da decisão, foge por trás, pelo forro, vai parar ali onde é a padaria Santana hoje, né? E aí, nesse contexto, Coari, então, já recebe assim, uma divulgação negativa nacional por conta desse fato. Porque era um jovem prefeito, ele tinha quantos anos de idade? Se não me engano, 21 anos na época. Se a memória muito jovem falha, mesmo, né? Se a memória não falha, 21 anos. Uhum. E aí... Já era uma repercussão, né? Exatamente. E nesse mesmo processo histórico, a sua pesquisa mostra que passou no dia anterior aqui em Coari esse personagem que o Lindomar então lhe questionou e você mostra agora pra gente. Isso. Deixa eu tentar só amarrar alguns pontos. Ele morre, mas existe todo um processo para tentar ainda não deixá-lo, né? Com a esperança de levá-lo ali para Manaus. Uhum. Então, levam um médico, não consegue. Levam para o professor Góes, né, meu bisavô, que trabalhava também com curas aqui, e ele faz uns guentos lá, alguma coisa para parar o sangramento, mas mesmo assim, e aguardando um barco, que era do senhor Deolindo Dantas, o Alvorada, que estava no interior, e chegar na cidade. O problema é que demora muito, e só foi chegar 5 horas, e ele acaba morrendo. A família dele vamos dizer, tinha grande prestígio nacional, porque o pai dele já tinha sido deputado federal, né, e também era superintendente dos Correios aqui na região. Então, o Raul de Azevedo, ele tinha vamos dizer, essa grande expressão. Um certo prestígio, né? E mais tarde, ele fica tão assim, ruim que ele deixa a vida pública, depois da morte. Ele manda um mármore para cá, já que ele ia ser enterrado aqui. Né? Lembrando que na época a gente não tinha, vamos dizer, toda essa preparação de embalsamar, então ele tinha que ser enterrado aqui, foi enterrado aqui, e ele manda só traz o mármore que ainda está na sepultura dele lá no cemitério, né, atrás ali da igreja da Capelinha, né, de Terezinha, e você encontra ainda lá essa pedra de mármore com os dados sobre ele e todos os registros da época. E isso realmente foi uma causa que mexeu muito. Na verdade, não foi um dia anterior que o nosso poeta, o Mário de Andrade, passou por aqui, mais ou menos uns 10 dias antes, porque ele já estava em Codajás. Tá certo. Até porque nós estamos falando de um período aqui, porque os barcos eram a vapor ainda, a vapor, né? E muito lento. Tá certo. O Mário de Andrade, naquela foto que você está vendo ali, ele está na ponte, né, que ligava ali o bairro de Tauamirim ao centro. E atrás você vê ali a igreja. A torre da nossa catedral, né? Nossa catedral, que na época foi construída em 1910, né? Uhum. Então já era em homenagem a Santana e São Sebastião ali. Você observa que aquela área ali é alta, né? Ali do Garapé, que mais tarde eu estou enfatizando, porque mais tarde nós vamos voltar a falar desse assunto, dessa posição, e é importante as fotos para a gente ter a ideia de como as obras aconteceram. Então, quando o Mário de Andrade está lá em Codajás, ele fez essa viagem e foi até Tabatinga, vem assim
entendendo a região. Ele veio com a filha da Tarsila do Amaral, que era artista plástica, com a rainha do café de lá, uma senhora, vamos dizer. Ele andava com 3 mulheres, né, e nessa excursão, num barco a vapor. E ele ia anotando tudo que tinha de manifestação folclórica, os folguedos, lá, as brincadeiras. E ao passar até por Alvarães, ele já é importante para a turma dos cirandeiros aqui de Quari, que ele já anota e já vê lá em Alvarães uma dança chamada ciranda, e com seus personagens e tudo. Então ele faz essa transcrição e vem mostrando o que tinha. E em Codajás ele vê passando uma lancha chamada Alegria. E ele foi ver o que estava acontecendo. E lá ele soube que o prefeito de Quari tinha sido assassinado. E quem vinha comandando essa lancha e essa tropa que veio se chamava... na época ele era Tenente Alexandre Montorio. Aqui, olha, esse aqui é um ponto interessante, porque a partir desse ponto que nós já começamos aqui a ter já a presença, ou já começou a aparecer o nome desse nosso personagem, que nós vamos passar pelo menos umas 3 ou 4 décadas ali, né, mencionando nesse nome exatamente de Alexandre Montorio. E o que ele vem fazer em Quari aqui? Exatamente, ele vem resolver essa questão, né? Vem prender as pessoas. Foram 20 pessoas presas, né, ao todo, porque fora os que estavam envolvidos lá, outras pessoas também, pegar testemunho do que aconteceu ali da época, né? E é interessante quando a gente... recentemente eu ouvi uma gravação de 2003, 2004, feita pelo professor Eros Alfaia. Ele entrevistou algumas pessoas que na época já tinham 70, 80 anos, e tinha o Sr. Raimundo Martins. O Sr. Raimundo Martins foi uma testemunha ocular ali da época, e ele descreveu todos esses detalhes, né? Ele ainda criança, né? E viu todos esses detalhes e descreveu. Então, além da parte do processo que a gente estudou, né, que tem todos os depoimentos, tem esse outro olhar também de quem era pequeno e viu tudo acontecer. E o interessante é que não é comum, as histórias batem, se encaixam, né? Então o Montorio, ele chega na cidade, faz o papel dele de prisão, de levar para Manaus para ser julgado, vem com uma tropa muito grande, porque se houvesse qualquer resistência, eles estavam preparados, mas ele já olha para a cidade e faz até um texto sobre isso, que ele gosta muito da cidade. Esse texto é publicado num jornal chamado Vida Doméstica. E ele bota lá que é uma cidade muito bonita, né, que bate com a descrição do Mário de Andrade, o poeta que passou por aqui. Estava toda arrumadinha, né, e é uma cidade que não precisava trabalhar para se viver, porque aqui de tudo dava. Muito peixe, né, essa parte do extrativismo, né? Então, desde sempre, então, Quari é uma cidade próspera, né? Exatamente, é uma descrição bem parecida, né, Lindomar e Arquipo, com a descrição dos portugueses quando chegaram no Brasil, né? Sim, exatamente. Sim. E aí, Montorio tem esse primeiro contato, né, com o município de Quari, faz o trabalho que ele veio fazer aqui, retorna para Manaus, mas sai vislumbrado aqui com o que ele vê, né? E aí nós estamos falando em 1927. Exato. Né? E aí o que acontece após esse período? Né? Porque muita coisa acontece, não só a nível estadual, mas principalmente também a nível nacional e a nível mundial também, né? Exatamente. A gente lembra que a gente conversou até sobre a pergunta do Daniel, sobre a política do café com leite, né? Exatamente. O Brasil era assim, ora presidente de São Paulo,
café era de Minas Gerais. Só que em 1929, né, aconteceu a Grande Depressão Mundial, ou seja, a Bolsa de Nova York cai as ações e isso gera uma crise mundial. A construção civil para, né, aquele ano que iniciou muito forte, próspero, né, termina de repente a depressão. Inclusive, né, você que nos assiste aí nesse momento, algumas novelas a gente até narram esse fato, né? Exatamente. Dessa grande crise, tal. E só para você sintonizar com aquilo que nós estamos falando nesse momento, né, Guilherme? Exatamente, porque as coisas não acontecem do nada, ela tem um porquê, tem as influências, né? Então, existe essa grande depressão. O preço do café cai muito, e o que isso acontece? Era o presidente do Brasil na época, o Washington Luiz, e o Washington Luiz quebra esse contrato informal, vamos dizer assim, entre aspas, entre Minas e São Paulo. Acordo, né? Quebra o acordo. Ele vai aprontar um outro candidato. E ele representava qual era o estado? O São Paulo. São Paulo. São né? Paulo. Então ele representava o café. Como o preço do café caiu, a produção caiu, tudo, eu vou eleger um outro presidente, agora eu vou apontar um de São Paulo também, né? Que aí é o caso nós vamos ver que acontece uma divisão no país. Aqui para você entender que desde sempre, né, acordos políticos sempre são quebrados. Iniciou aqui E os que são traídos, né, se vingam depois. Se vingam depois. Verdade. Então ele aponta o Júlio Prestes, que não é o Luiz Carlos Prestes, é o Júlio Prestes, né? O Luiz Carlos Prestes é aquele que mais tarde vai tentar dar o golpe comunista, né? A intentona comunista. Então o Luiz Prestes, ele aponta, em vez de apontar um de Minas, que era o padrão, ele aponta um de São Paulo. Minas fica revoltada, né, e faz uma aliança com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul. E lança um candidato para bater de frente com o São Paulo. Sai do Rio Grande do Sul, né, o Getúlio Vargas como candidato a presidente, e o vice dele era da Paraíba, o João Pessoa. Então acontece essa eleição. E essa eleição, vamos dizer, quebra esse contrato e São Paulo ganha. Olha, ele estava com a máquina econômica, né? E tipo, nos estados onde eles dominavam, a votação era, vamos dizer, supondo os números aqui, uma cidade ganhava de 600 a 23, então eles faziam tanto de um lado como de outro, eles movimentavam, porque era ainda aquele voto das oligarquias, né, dos coronéis, estava ainda nessa época, então... E São Paulo também bem populoso já nessa época, sim, né? Sim, fez uma diferença muito grande. Como continua, né, nos dias atuais. Nos dias atuais já marca isso. E São Paulo acaba vencendo a eleição, mas, paralelamente, Getúlio Vargas, a princípio, deu uma acalmada, mas lá na Paraíba, o nosso João Pessoa tinha uma briga interna entre ele e a família Dantas, né? No caso, o João Dantas. E ele, naquelas confusões lá entre eles, ele manda publicar, eles assaltam a casa da amante do João Dantas, roubam as cartas que tinha escrevido para ela e publica nos jornais. E isso dá uma confusão muito grande. João Dantas, tendo a sua intimidade exposta nos jornais, comete um assassinato a João Pessoa.
Mais uma morte na nossa história. Nossa história. Esse João Pessoa é o mesmo que leva o nome da capital hoje da Paraíba, né? Da Paraíba. Inclusive lá até hoje essa briga de pessoas que são favoráveis aos Dantas e a João Pessoa até hoje. Eles querem, porque nessa época o nome da capital também era Paraíba, estado, assim como São Paulo. E a capital se chamava Paraíba também. E alguns querem que volte a se chamar Paraíba. Mas ainda tem a turma que até hoje defende João Pessoa e diz que não querem. Então, esses Dantas, vale ressaltar, são parentes dos Dantas aqui de Coari. Olha aí. Da família Dantas. Aí a gente usa bem entrelaçada. Olha como esse mundo é pequeno, a gente não usa assim. Eles são primos, né, do Deolindo Dantas. A família Dantas chega aqui ainda no final do século XIX, em 1895. Né? Eu entrevistei a professora Simonete, né, e Simonete Dantas, e ela me passou todos esses dados. Eu até tenho gravado, estava eu até o professor Beda, e o professor Beda aproveitou, me ajudou fazendo outras perguntas também. É uma gravação muito interessante até. E a gente foi vendo lá, ele chegou em 1895, né? Ficaram no Camará. Então se estabeleceram ali. Né? Então ele só vem para cá depois. Então algumas pessoas mais tarde falam que os Dantas, porque na época houve uma caça aos Dantas, né? No início da década de 30 aí. Houve uma caça aos Dantas lá na Paraíba. Mas eles já estavam aqui muito antes. Já estabelecido aqui, né? Muito antes. Inclusive na década de 20, Deolindo Dantas se torna vamos dizer, um dos maiores comerciantes da cidade e toma o posto de coronel do Lucas Pinheiro. Só que vale ressaltar, eu vou acrescentar uma coisa que a gente descobriu recentemente. Existe uma junção dos Dantas, né, a união dos Dantas com a Alfaia. Próximo ao Camará, é interessante. Então a gente estava até olhando no mapa, vendo as divisórias, né, no Google Earth lá, no Map, e você vê que existia a Vila Alfaia, uma família que veio do Pará, e há uma junção ali, um casamento entre uma moça dos Alfaia com um dos Dantas, e eles vêm depois para a cidade, né? E cada um com a sua, como dizer, com a sua liderança, e começam vamos trabalhar tanto na política. E essa descoberta da Vila do Alfaia tem até fotos muito interessantes. A gente conseguiu um livro que retrata isso aí. Então, em breve a gente vai estar publicando. Eu acho que os Alfaias vão gostar muito dessas fotos. Muito interessante, né? Porque lá na Paraíba, os Dantas já tinham se estabelecido como lideranças políticas lá, e aqui também no município também conseguiram essa... E juntando-se aí com os Alfaias, né? Né? O João Dantas também, um dos partidários dele, era o pai do Ariano Suassuna, nosso grande escritor, né? Que escreveu, para quem talvez só conheça ele pelo Alto da Compadecida, né? Aquele filme, aquela série, que foi o maior sucesso dele. Então, o Ariano Suassuna teve que sair a família dele saiu da Paraíba e foram para Pernambuco, fugido. Né? Então, eu estive visitando lá em 2013, né? E a gente pôde ver de perto todas essas situações, ver os locais onde tudo isso aconteceu. Então, essa revolta, essa morte causou vamos dizer, um golpe no país. Por quê? Porque o Getúlio Vargas viu que mataram o vice dele. Então, daqui a pouco vão querer me matar também. Gerou uma reviravolta aí, né? Reviravolta, porque é o seguinte, já não estava gostando muito da eleição, mas com, vamos dizer, um adversário político matando o vice dele, era o que ele talvez precisava para se motivar, e disse que ia tomar o poder, e veio com tropas e tudo. Depois ele pega um trem
e com muita gente dentro da tropa em específico, passa por São Paulo, porque um antecessor dele, político, disse que ia amarrar os cavalos lá no obelisco do Rio de Janeiro, Lá no Catete. próximo ao Catete. Aliás, é na Avenida Rio Branco. Rio Branco tem um obelisco e eles iam amarrar lá. Então ele vinha com essa intenção. Mas ao passar por São Paulo, ao passar na estação, a população foi lá e aderiu, manifestando apoio a ele, a população de São Paulo mesmo, aqueles que não eram ouvidos, porque a gente só vê a história, né, da elite que quebrou o elo. Do ponto de vista lá de quem estava no poder na época. Vamos dizer, da burguesia do café, né, dos grandes produtores também. Então a gente pode observar isso, que houve uma grande adesão da população. E ele chega no Rio, toma o poder, né, dá o golpe de 1930 e quebra todo, vamos dizer, a estrutura de poder. Primeiro que ele vamos dizer, destitui todos os presidentes de províncias, que eram os governadores. Ele disse, não vai ter mais presidente, aqui sou eu. Inclusive era uma das falas dele. Vai confundir as coisas. Vocês não vão ser presidentes, vocês vão ser interventores. Aí, quebra o poder e instala um outro, né? Outro, exatamente. Os prefeitos, que eram os superintendentes, também cai todo mundo. E ele começa, eu vou nomear cada um de cada estado. Entendi. Então essas nomenclaturas que nós tínhamos de presidentes ali e de superintendentes, intendentes também, tudo cai. E agora, quem é que ele nomeia então como interventor do Amazonas? Vale salientar, antes de falar do Amazonas, que o único que ele deixa é o Olegário Maciel, lá de Minas Gerais, que era o parceiro dele, né? Ah, tá certo. O outro que tinha feito aliança política para ver se... Isso, o João Pessoa havia, né, sido assassinado, então Paraíba ele nomeia também. O único que ele deixou foi de Minas. E no Amazonas, ele conversa com o pessoal dos NERs, que estão ali, eles já estão idosos, mas ainda estão influentes na política. Né? Vamos lembrar que Silvério Neri nasce em 1858, né? Nós já estamos ali em 30, né? Então ele já está numa idade já avançada. Mas eles nomeiam o homem de segurança dele, né? Que é Álvaro Maia. Álvaro Maia já vinha sendo trabalhado. Você imagina quando estava Gilberto Mestrinho e Amazonino Mendes. Gilberto Mestrinho começa a colocar Amazonino Mendes, aí tu tens ali Alfredo, Eduardo Braga, então tem aquela turma dele, vamos dizer, que seriam os influentes dentro do governo. E era o que ele estava fazendo. Uma linha sucessória ali, né? Exatamente. Álvaro Maia, que já tinha uma proximidade muito grande com o nosso Alexandre Montoril, inclusive por ter mandado ele ir em 1924, né, ao confronto lá contra a Revolução Tenentista, e ele solta né, o nosso Álvaro Maia, que esteve em Quari várias vezes e foi muito homenageado aqui. Inclusive esteve no... Isso nós estamos falando em que ano? Nós estamos em 30 ainda. E ele toma o poder, nomeia Álvaro Maia para ser o interventor do Amazonas, né, que mais tarde vai passar para governador, a nomenclatura. E aqui para Quari
nomeia o nosso amigo que está aqui na tela, que até a data de nascimento dele é ele, 31 de janeiro de 1893. Hoje, nesse mês agora farei um aniversário, né? Exatamente. Dia 31 desse mês faria aniversário. Exatamente. Faria não, faz aniversário de nascimento, né? Exatamente. Porque nunca deixa de ser. Ele vem, olha só, lá do Assaré, tem aí nosso distrito do Cato, no Ceará. Então, ele é nomeado interventor aqui em Quari. Aqui em Quari. Né? 1930. Então, já é o primeiro contato ali. Então, ele vem para a cidade e começa vamos dizer, o trabalho dele aqui. Aí ele já começa a organizar a cidade. Eu vou deixar um pouquinho o estado, o país e vamos direcionar agora o município. Só para você entender que está nos assistindo, como a política nacional, os fatos que aconteceram influenciaram diretamente, né, a política aqui no município de Quari. Porque nós falávamos aqui, o Arquipo mencionou, o Daniel aqui comentou, em 27, Alexandre de Montoril, ele chega no município de Quari aqui para vir resolver essa situação da morte do então superintendente Herbert de Azevedo, né? Isso. 27, 3 anos depois que acontece toda essa revolução no país, que Getúlio Vargas toma o poder, aí nomeia como governador aqui Álvaro Maia, e Álvaro Maia, que era ali, vamos dizer assim, Alexandre Montoril era um pupilo ali, poderíamos dizer, poderíamos usar essa frase, aí direciona, né, Alexandre Montoril como interventor do município de Quari. Pronto, agora nós chegamos aqui na era Montoril. E por que precisava ser alguém de muita confiança? Porque Quari tinha sua importância econômica. Né? Quari chegou nessa parte aí do início do século até a financiar os produtores de castanha, que financiaram a instalação da UFAM, né? Da faculdade, no caso de Direito de Manaus, lá, que foi o braço, vamos dizer, o foco embrionário da universidade. Uhum. Então, por contribuições daqui, né, começa a funcionar a UFAM, para você ver o poder que tinha a castanha aqui. É uma produção muito grande. E então precisava de alguém para cá que fosse fiel, né? E que viesse para desenvolver a cidade mesmo, para que pudesse produzir mais e assim gerar mais impostos. E é uma área central, né? Ficamos no meio mesmo do Amazonas, então é uma área estratégica aqui. Sendo uma grande produtora, então precisava de alguém que viesse realmente para desenvolver a região. E que ao mesmo tempo fosse fiel ao Álvaro Maia e também aos Neres, né? E aos Neres. Que inclusive dá nome aqui ao nosso auditório municipal, o Silvério Neri, que bem lembrado. Já está aí, Arquipo, nessa época com quase 70 anos de idade, né? Exatamente, ele já estava numa idade bem avançada, né? Então ele chega aqui e começa a organizar e preparar o município de Quari para esse novo momento, né? Sim, aí ele está... Na verdade, na vila ainda, né? Vila de Quari. Vila de Quari, né? Vila de Quari. Mas mesmo assim ainda não era cidade ainda, né? Já era um município, porque município territorial, né? Nosso tem uma... Eu usava isso quando a gente trabalhava no primário, tem a forma de um coelho, né? Verdade. Se você olhar no mapa do Amazonas, parece um coelho. E a cidade do coelho. Então, o município é o coelho inteiro, toda a área territorial, zona urbana e zona rural, né? E a cidade, né, é só a parte central ali, o olho. A parte do olho do coelho. Do olho do coelho. E era muito legal essa comparação, porque as crianças entendiam, começavam a entender. Facilitava o entendimento, a percepção. Da diferença de cidade e município. Então ele começa a colocar um tipo de governo diferente, porque os outros se preocupavam muito com a parte de impostos, né? E você vai... poucas obras, as obras dependiam muito de repasse do Estado,
E ele não, ele começa a fazer dinheiro aqui mesmo e produzir, organizar a cidade. Então a primeira coisa que ele começa a trabalhar, ele faz uma olaria. Deixa eu passar aqui para a gente ver. Depois, isso. Olaria. Olha, ele cria uma olaria na cidade. E olha o... Eu não sei se dá para vocês observarem, mas olha a grossura do Tijolo. tijolo. Tem, Daniel? Exatamente. Os prédios antigos, eles tinham essa estrutura, né? Tijolos muito grossos, duros, não são como hoje, estão frágeis, né? É porque a gente está... nessa época eles não utilizavam como a gente hoje vê, aquela viga com ferro, né? Então eles faziam essas vigas de próprio... Tijolo armado. armado. Tem todo Então tinha que ser bem forte e resistente mesmo, né? Mas muito interessante isso. E qual foi a finalidade de ele trazer uma olaria para o município de Quari? Sim, ele começa a fazer as obras aqui mesmo. Então ele começa a estruturar a cidade. É uma cidade bonita, organizada, mas sem, vamos dizer, a presença do poder público. Correto. Né? A presença do, vamos dizer, do Estado com a infraestrutura de Estado, a infraestrutura do município que precisava. Aí você vai observar, olha só, aqui nós temos uma figura do carro de boi, né? Eu não sei se essa garrafa está dando para mostrar aqui do vinho. Que está dando para ver, Diego? Está dando para ver, né? Então tá, beleza. Aí nós temos o carro de boi. Né? Todo esse transporte que ele fazia era por carro de boi. E os carros de boi aqui de Quari, ele, segundo o professor Mário Ipiranga, que fez um livro sobre os carros de boi do Amazonas, era um carro muito além, vamos dizer, à frente da época, porque ele não maltratava os bois e você podia transportar todo o material. Existia, além desse, um outro tipo que chamava carroça, que também era usado, e é descrito lá na literatura, que ele transportava todo o material da obra com esse carro de boi. E ali atrás a gente vê a catedral já, né, do pavilhão principal, com o coreto do lado, né? Exato. Um pequeno coreto, ali, tipo uma sacristia ali para o lado, né? Exatamente. E ela construída em 1910, né? E você já tem uma ideia de como é que funciona a estrutura da cidade. Ele começa a organizar a cidade, mas ele percebeu que, ainda sendo vila, ele não tinha, vamos dizer, uma independência. Era muito limitado ainda, né? Muito limitado, né? Os repasses eram limitados ainda. Então ele vai com Álvaro Maia, seu padrinho político, né? E pede, né? Faz todo o trâmite para passar a Quari, deixar de ser vila a cidade. E isso ia trazer muitos benefícios, né? Muito benefício, porque aí tu ia ter, vamos dizer, de verbas sem então ele teria isso, o que era de direito. Para conseguir esse benefício. Exatamente. Isso 2 anos depois que ele como interventor. Como interventor, ele começa esse processo. Deixa eu voltar aqui. Uma foto do momento, né, que aconteceu a política da cidade. Ele pede, no dia 2 de agosto de 1932, né, o Álvaro Maia faz esse decreto, né, fazendo oficial, tudo direitinho, sai publicado nos jornais, que a gente até encontra hoje nos jornais, quando a gente vai na Hemeroteca Nacional. E aí acontece a cerimônia, né, de posse, aliás, de emancipação política de Quari, passando de vila para a cidade. E é Manaus, o Álvaro Maia, ou é aqui em Quari, aqui já, em Quari já, no sede da prefeitura. Quem é Alexandre Montorio aí na foto? Ele aparece? Dá para identificar? Eu ainda não procurei, mas eu sei que na descrição da foto fala que é o promotor que está discursando. Pela foto que nós vimos aqui, tem um personagem aqui muito parecido, né? Pela foto que nós vimos sentado. Ali, né? Então seria reunida?
Sim, ela funcionava dentro da prefeitura, né? Então era o ato de posse. E na foto fala que era o promotor discursando, né? E olha a estrutura da mesa, bem colonial, né? O chão de madeira. E aqui você tem duas, né? Cuspideiras. Cuspideira. Né? É bem característico da região. Né? Porque o charuto, cachimbo, né? Masclava, né? Fumo, então tinha que ter a cuspideira. Né? Isso fedia pouco, hein? Então você tem esse momento de emancipação política, né, de Quari, que precisa desse jogo político, né? As coisas não acontecem assim tão simples. Vai lá porque mexe em orçamentos. Então, para o Estado, que não tinha uma preocupação com a vila de Quari, porque era só uma vila, né, agora entrou no orçamento, repasse, né, para a cidade de Quari. E aí ele começa a trabalhar. Pois é, exatamente isso que eu ia falar. Em 30 ele começa a se organizar, 32 agora o município de Quari é emancipado, e agora começa vamos dizer assim, uma nova fase, né, aqui no município de Quari. E aí ocorrem muitas obras nesse período? Sim, sim. Até a nível nacional acontecem revoluções, continuam, né? A gente vê aí em 1931, e aliás em 32 acontece aquela guerra entre Minas e São Paulo, e Minas, aliás o resto do país contra São Paulo, né? E acaba se ganhando, né? Rio de Janeiro ali, que era a capital também, e ganha, e isso mexe na estrutura, ele já com um poder maior, porque agora ele dá um golpe mesmo, porque até então era, mas ele já dá um golpe e começa a chamar de governador, de prefeito, e acontece uma segunda nomeação para ele em 32, né? Ele não é mais interventor, agora ele já é um prefeito. Nomeado, né? Até porque o município passa a categoria, a vila passa a categoria de cidade, né? Então já tem toda essa estrutura em 32, né? Mesmo já tendo a condição do voto, mas ainda... Para cá ainda ainda não, porque o voto também não chega assim tão... temos que lembrar que nesse momento nós estamos numa ditadura, né? Correto. E quando tem voto, às vezes, a maioria deles é em alguns lugares e em outros são votos indiretos. Por exemplo, em Manaus, muitas vezes a eleição do governador é feita pela Câmara dos Deputados Estaduais. Nem sempre. Mas mesmo não tendo a questão do voto, nós temos aqui já... Sim. Vamos comentar. A gente vai mostrar algumas obras que ele começa a trabalhar. Que, bem interessante. Olha só. Aqui, ele começa a organizar essa área. E vocês estão observando uma foto aqui, uma foto de 77, só para ilustrar, mas é do Francisco Lopes Braga, a escola. Né? Ele começa a revolucionar a educação, porque ele implanta essa escola em Quari. Porque a educação na época é da era ainda do século XIX. Então, na casa do professor, na sala dele lá, ele atendia os homens, né? Que no caso, na história do meu bisavô, o professor Góes, ele fazia assim. Aí tinha uma professora que era para atender as mulheres. E era aquele multisseriado ali, a primeira série com segunda, com terceira, quarta e todo mundo. E aqui não, nós já temos um sistema de educação sendo implantado, né, com séries. Isso para a época é uma revolução, né? Revolução. Imagina, com certeza. Imagina, poucas pessoas na época podiam estudar, né? E com essa escola revoluciona Quari. Todo mundo poderia fazer até a primeira, quarta série, né? Eu fico imaginando, Daniel, as pessoas passando aqui, observando ainda na época da construção e fico se imaginando, né? Porque gera uma curiosidade, né? Você imagina, inicia uma obra de uma escola no município de Quari,
Ninguém ainda, a maioria dos munícipes ainda não tinham noção do que era um banco de escola realmente, né? Exatamente. Era só mesmo para aprender o ABC, né? ABC. E aí, aprender o alfabeto já era de bom tamanho, né? E eu estou observando aqui, porque essa foto é de 1977, né? 40 anos depois, né? Basicamente 40 anos depois que ela é construída. E a gente olha na profundidade da foto e vê uma Coari, né, muito pequena ainda, com casas ainda muito rústicas. Isso significa que na época que a escola foi construída, de fato, foi uma das estruturas maiores do município, né? Sim, era um prédio bem imponente, né? E a gente nota que ele não está do mesmo tamanho que ele é hoje, né? Aquela parte ali de trás... Era só a parte da frente, né? Tá faltando a parte lateral, onde tem a quadra, né? A outra parte lá também tá... Então, a parte do fundo tá faltando ainda ser construída, mas é uma revolução. Então ele começa a cuidar da praça também, né? Da Praça São Sebastião, ali do gramado, onde acontecia todas as manifestações, principalmente ligada ao 7 de setembro, que ele gostava, né? Desfile cívico. Sim, ele como militar gostava muito, né? Ao lado ali nós vamos ter a construção. Lembra daquele momento da foto que eu falei para vocês guardarem ali da ponte, visto que era alto? Sim. Ali foi construído a Rua Gilberto Mestrino, né? Um pouquinho mais para trás, a Rua Gilberto Mestrino, e foi cavada sem o material que nós temos no hoje. manual. Né? Tá na pá, na picareta, na enxada, né? Então você vai... fez, e a parte de concreto ele pagava as crianças, né, a quebrar concreto e gerando emprego. O que a gente, o olhar nosso hoje do futuro não pode ser levado para aquela época, né? Que hoje realmente nós temos que proteger muito a nossa criança, mas a gente observa que as pessoas que passam a vida, que muitas vezes começam a trabalhar cedo, elas têm um senso de responsabilidade exatamente bem maior, né? E quando é um trabalho sério mesmo, isso não tira a dignidade de ninguém. Muito pelo contrário, nos dá mais dignidade, né? É verdade. Porque a gente conhece a vida um pouquinho de como ela funciona. Muito interessante, né? Esse processo, a chegada dele em 30, a primeira obra é construir uma olaria, porque ele está pensando justamente na construção das obras no município de Coari. E aí constrói ali o centro da cidade com esse processo aí de calçamento, né, das ruas, a escola, arruma as praças, constrói também praças, né? Isso. Ali descendo a Gilberto Mestrino, hoje a Gilberto Mestrino, né, ele faz uma praça em homenagem ao Silvério Neri, né, o coariense, que era o líder da época, que, se não me engano, se a memória não falha, já falece em 34, né? Mas nesse primeiro momento ele é homenageado em vida, ali com a praça, onde é hoje aquele prédio da Oi, ali, da antiga Telemazon, Cantel, né? Ali ficava essa praça. Essa praça, que era ao lado, mais tarde a gente vai ver que é um convento, ali onde é o prédio da rádio, era um convento, e nessa praça tinha um busto de bronze do Silvério Neri. Esse busto sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. Quem sabe o paradeiro. No lado oposto ali da praça tinha também o Tijuca. Já existia? O Tijuca vem depois? Vem depois, já década de 60, bem na frente. 60 ali. Mas era realmente, o Tijuca era ali. E ele começa a organizar outra praça, que é o seu principal trabalho ali, na Praça Getúlio Vargas, homenageando agora o presidente, né? Que na época não era Praça Getúlio Vargas, era Praça Presidente Vargas. Presidente Vargas, né? Porque lembrando que ele passou 15 anos no poder, né? Então ele era o presidente mesmo. E tinha que fazer ali o processo de homenagear quem tinha, assim,
por ordem... superiores. Exatamente, essa ordem aí hierárquica, né? Que vai, então, dar o sustento a ele permanecer no poder aqui também, né? E o que na época não era proibido, né? Não. É recente a questão de não poder homenagear pessoas em vida ainda. E era muito comum. Aí eu vou passar algumas obras que a gente pode comentar. Que aí a gente vai vendo. Olha, aqui é a rua que seria mais ou menos hoje, acho que é Cândido Honório, ali onde tem o Senai. Aquela ruazinha que liga ali a Gilberto Mestrinho a 5 de setembro, né? Cândido Honório, eu acho. Exatamente, é esse o nome. Ali naquele prédio que vocês estão vendo à direita, é onde ele colocou a primeira usina, né, de energia. Não foi uma usina tão grande, ela pegou mais, vamos dizer, as casas dos comerciantes, as pessoas de posse, mas já foi o primeiro impacto. Já era um progresso, né, para a época, né? Ele começou ali o processo de iluminar. Essas duas casas grandes aí, Aí, aqui? Exatamente, essas duas aí. E elas vão permanecer mais tarde, a gente vai ver outras, quando ela já vai ter uma estrutura maior e vai vir pessoas mesmo, especialistas para trabalhar nesses motores de luz aí. Existe toda uma evolução vamos dizer, das centrais elétricas em Quari. E qualquer dia eu acho que eu vou escrever um pouquinho sobre, para tentar sintetizar, que é interessante também. Esse terreno baldio, a parte de cima, aí seria onde hoje é a Caesc. Isso, o escritório da Caesc ali, a antiga Cosama. Né? Vamos dizer, aquela casa ali, talvez ali onde era aquele prédio do Rebolo ali, aquele hotel. Eu imaginei que onde hoje é o supermercado, né? CP ali. O supermercado e o hotel em cima, né? Exatamente. Já passamos aqui, vamos lá para a praça. Aqui tem uma foto colorizada que é interessante a gente olhar. Ele está inaugurando o obelisco da cidade. E aqui, à frente de Quari, observe que não existia aquelas casas que tinha ali, não tinha Baza, né? Não tinha nada, todas aquelas casas não existiam ali. E ali ele está fazendo, então essa parte aí ela foi aterrada, né? Onde tem a antiga Pernambucana, né? A sequência da 15 de novembro. Onde nós vemos aquele prédio ali seria a escadaria, o início da escadaria ali, né? E você está vendo essa cerimônia aí, ele está inaugurando o obelisco e era uma comemoração de 10 anos quando ele chega na cidade, né? Mas ela é interessante para você entender como foi a evolução dele. O obelisco, gente, era o nosso principal monumento, porque ele simboliza a cidade, né? E que indica que é uma cidade próspera. Né? E aí tinha os dados de quando foi construído. Inclusive a gente observa isso nas grandes cidades, né? Sim, a gente olhar em grandes cidades mundiais, a gente observa ali o obelisco, né? E é um obelisco imponente, grande, né? Sim. Aqui, aquele parte ali atrás, parecido com uma ponte também. O que é aquilo ali? Seria o trapiche, né? O acesso ao trapiche. Isso aí é o famoso trapiche que a gente tinha na cidade. Exatamente. Ela é o nosso porto, que eu vou comentar um pouco mais daqui a pouco. Beleza. Mas a gente já vai tendo uma ideia, que eu vou tentar mostrar com a caneta, que para chegar nele, aqui seria a rua 15 de novembro, mas ele fez essa chegada, aqui era o pavilhão, né? Certo. E aqui a descida do trapiche. Correto. O trapiche seria um porto. E ele fez esse acesso. Depois, essa área aqui foi povoada, né? Foi aterrada e povoada por casa. E aqui virou a rua 15 de novembro. Perfeito. Né? Vindo de lá para cá, subindo para essa árvore, então é a 15 de novembro, né? Isso. Seguiria para 15 de novembro até chegar ali na Catedral, Casa dos Padres. A famosa Rua da Frente. Na época era chamada de Rua da Frente. Passou muitos anos sendo chamada assim. E a 5 de setembro, Rua Nova. Sempre tinha esses nomes. Vamos dar uma olhadinha nesse obelisco aqui, gente.
1940. Tá aqui 1940, né? Aqui em que assim dá 10 pra... anos exatos da chegada do interventor, então, aqui, Alexandre Montorio. Nós estamos mostrando, você está vendo, que está nos assistindo aí nesse momento, essas fotos que o arquivo está passando. Onde é que os nossos internautas podem encontrar? Olha, nós temos um acervo lá no site quari.net, que é o Cultura Quariense. Eles podem encontrar lá, existem páginas lá só de fotos. E assim, tá liberado esses dias, se você digitar quari.net/fotos, você vai ter ali uns 150 fotos históricas no Drive lá, uma pasta compartilhada no Drive. Aberta lá. Aberta, você pode baixar, não tem problema. É uma exposição que nós fizemos, não foi, Daniel? Isso. Em 2015, sobre a Quari Antiga. É uma exposição chamada Quari, um retorno às origens, homenageando o escritor quariense Francisco Vasconcelos, né? E ele estava vivo, ele ficou muito emocionado quando te mandou as fotos para ele. E porque a gente estava homenageando, né, uma expressão da cultura quariense. E esse obelisco ficava na Praça Getúlio Vargas, depois foi construída uma piscina em volta dele, né, um chafariz, e era o símbolo da nossa cidade. É um símbolo também maçom, né, maçônico, e em muitas cidades você vai encontrar, desde Nova York, Rio de Janeiro, as grandes cidades, você vai encontrar. Eu tive conversando com os maçons, alguns maçons, né, já me mostraram até o projeto, que a gente fez essa troca, eles estavam precisando, me deram um material de que quando foi fundada, em 1930, foi fundada a maçonaria aqui em Quari, né, e as pessoas que tinham fundado, era o juiz da época, né, várias pessoas, inclusive o meu bisavô fazia parte, o professor Góes. As grandes autoridades, os vereadores da época, tudo entraram na maçonaria, né? E ela, politicamente, ela, vamos dizer, ela é muito forte, influencia muito. Vou passar aqui para a próxima, uma obra dele icônica também, que deixa muita saudade nas pessoas, é o coreto. Né? O nosso coreto aí numa cerimônia religiosa, não cívica, aliás, né? Ela está com a faixa aqui, ou é religiosa, estou vendo ali. Está parecendo mais religiosa, né? pelo quadro ali. Exatamente. Né? Parece mais religiosa. Eu falei para os nossos internautas para eles acessarem, porque às vezes a gente está falando aqui, aí ele pode não estar vendo bem, então quando você acessar lá e ver a imagem lá no site do arquivo, aí você vai estar observando aquilo que a gente está, né? Exatamente, aquilo que a gente está visualizando aqui. E essas fotos foram encontradas no Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas, né? Ela tem um acervo muito grande. E houve essa procura lá e a gente conseguiu. Ela tem assim, uns dados muito interessantes. Esse coreto, eu vou mostrar uma outra foto dele aqui. Essa tá boa. Você vai conseguir ver um coreto e ali mais atrás, né, um obelisco. E parece que até aí nessa foto já sofreu uma reforma no coreto, né? Sim, exatamente. A cobertura já bem mais bonita, mais moderna. Era um símbolo, né, das cidades, tem o seu coreto oficial. Então, vamos dizer, quando tinha um desfile cívico, uma procissão, era uma parada também aí, e aí acontecia também as manifestações políticas, né, os discursos, os comícios. Ele como... Era o palanque da época. Era o palanque da época, exatamente. Em vez de a gente usar aquele de madeira, tinha um fixo aí. Já oficial para todo mundo usar. Aqui, nessa época que nós estamos falando da Praça Getúlio Vargas, né? Isso. Já tinha aquela rua para dar a volta ou era somente o acesso aqui pelo lado do hoje Bradesco? Ou ele já tinha aquele círculo? Já dava a volta? Já dava a né? Ele construiu a praça propriamente dita. Entendi. Né? Um pouquinho mais elevada,
e fez esse processo. A gente olhando aqui parece que está bem mais extensa, né? Olhando na foto. É uma foto, parece que de dia de chuva, né? A gente vê até ali alguém com guarda-chuva, então ela é mais escura e o pessoal protegido ali, né? A gente observa aqui, o que dá para observar, Daniel, é a beleza. Sim. Né? Você se encanta assim, vendo, né? É assim uma arquitetura bem clássica, né? Exatamente. Você vê as casas também ali atrás. Aqui, pô, aquela casa ali atrás é o Sobradinho da época. Não, pela visão daqui, era onde passou um tempo sendo um mercado, e depois virou esse prédio que era um prédio comercial com várias salas. Uhum. Antes disso aí foi um mercado, que eu tenho até foto ainda quando era, e depois virou esse prédio que era um prédio mais comercial, onde alugava salas, as pessoas faziam seus escritórios e tudo. Inclusive, quando eu comecei a fazer uns trabalhos com o seu Arnaldo da Célula, ele tinha, não nessa época, mas depois, nos anos 90, ele tinha o escritório dele era nesse prédio aí. Esse prédio aí. Que seria o que hoje? Aquela área ali daquele hotel do Joãozinho. O hotel do Joãozinho ali, João né? Cunha ali, próximo da Padaria Santana também, um pouquinho mais para cá. É o Hotel Thalita hoje, né? Isso. Inclusive ali próximo tem uma casa também, mais ou menos nessa altura, né? Bem ao lado do hotel, tem uma casa. Sim. Esse coreto, ele era ali onde é o Cristo hoje? Exatamente onde era o Cristo. Exatamente onde era o Cristo. E as pessoas têm umas saudades mais antigas. Eu não cheguei a conhecer em loco esse coreto, mas as pessoas têm uma saudade dele assim, e vamos dizer, ele fazia parte da identidade da cidade, né? Então, e é uma obra simples, né? Porque o que eu consigo aqui, né? A gente conversando e eu vendo, eu observo esse charme que dá, né? Vontade de viver lá nessa época, né? Porque é algo diferente, a gente olha que é algo diferente, né? Você vê aquelas novelas como a Tieta, né? E sempre tem um coreto na cidade onde a banda toca, né? E Quari tinha sua banda oficial, né? Que ela foi feita através de verba federal no começo do século também. E ela tocava essa banda aí. Então tinha algum evento, tocava a banda. E interessante, né? Foi tirado o coreto, colocado o Cristo Redentor. Quem conhece Tefé e a Praça Santa Teresa tem também um coreto ainda. É bem parecido com esse, né? Também agora parece-me que o de lá, essa parte mais elevada de ficar em cima, né? É bem mais baixo, não chega a ser dessa altura. Esse era bem alto. Mas eu acho que também com o tempo vai se calçando, né? Vai se subindo. Aí muitas, por exemplo, a calçada lá de casa, não só porque eu era pequeno, né? Mas ela era muito grande. Mas o tanto de camada de asfalto e tijolos que colocaram ali já tem ali uns 30 centímetros de diferença. Meus amigos, nós estamos falando na década de 30, estamos falando sobre Alexandre Montoril e sobre as suas contribuições com o município de Quari. E uma das grandes contribuições que nós vimos foi exatamente ali a Escola Francisco Lopes Braga, né, que foi um marco para a época. Nós já estamos aqui com 1h e 30 minutos de live, viu, Arqueiro? É isso aí, vamos isso porque a gente está tentando correr aqui, né? E vamos aqui agora, já claro, entrar na parte final desse episódio, né? Falando ainda sobre o Alexandre Montoril. Nós temos algumas coisas, mas para que nós não possamos ali extrapolar um tempo, né? Vamos seguir um pouco. O Arquipo vai falar sobre dar continuidade nas obras. Mais uma obra, exatamente. Vamos fazer assim, dar uma corridazinha e a gente segue. Existe essa ponte aqui, né? A ponte Álvaro Maia, né? Ela estaria de 38, ela ligava ali o final da Independência ao Alto do Bode ali, né? Era uma ponte verde em homenagem ao governador da época. Uma ponte que você vê, essa entrada aqui é um ramo do Igarapé do Espírito Santo que vai entrando ali por baixo do Mendes, por baixo do Mendes, ali, entra pela Rua Professor Góes e Maria Gina. Inclusive nas altas
enchente, ele chega, tem esse caminho do Igarapé que chega a entrar lá nesse ramo. Vou passar aqui outro, olha algumas fotos do Trapiche aqui, ó. Aham. A parte de descida do Trapiche ali, né? E olha os barcos. Né? Você tem os barcos aqui, né? Que poderia Movido atracar a vapor, né? você ainda tem ali a saída do vapor, né? Então você vê que ele era ele poderia, ou se você for quando secar, você for ali na frente da escadaria, você dá encontro vai ver o restinho da base, que era toda de cimento, olha só, embaixo era cimento, em cima de madeira. Permanece até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje. Olha, uma obra muito interessante também que nós tínhamos aqui, né? Essa aqui, ó, a Biblioteca Álvaro Amaya, a biblioteca pública da cidade, que ficava dentro da prefeitura. Olha que interessante. E lá, olha, você está vendo ali alguns quarenses consultando os livros da época, dicionário, enciclopédia, e ali uma foto do Álvaro Maia lá em cima, né? Perfeito. Olha, aqui nós já passamos essa parte. Olha, eu trouxe essa foto aqui para a gente ver a ponte. Vocês conseguem observar a ponte, né, Álvaro Maia ali, olha só, e o ramo entrando, e ter uma noção da cidade. Isso aí uma foto mais recente, mais mas recente, ainda era ponte, né? Qual década mais ou menos aqui? Década de 40, Década de quando 40. chegam os padres redentoristas na cidade. Olha, é muito interessante porque o A nosso catedral internacional- já tinha ganhado as naves, né? Então já é mais recente, desculpa. Isso aí é década de 60, né? 60 para 70 ali. Nós podemos ver que ainda, olha, o município de Quari ainda tem muita área de mata nessa região central ali, entre o centro e Tauamirim, né? Exatamente. Mas outra coisa que dá para você observar, olha a Independência ali construída, e ela é praticamente ali da Travessa Mota para cá. Exatamente. Para lá, aquela área ali era um campo de futebol. Lá em cima, onde era o mercado, mais para aí exatamente, aí era um campo de futebol. Que teve até um problema com um acidente, né, de um avião que pousou aí, o PT Buk, e ele chegou a parar e mexeu com toda a população. Eu tenho até foto desse avião. E para a gente encerrar essa parte... Arquipo, eu queria chamar a atenção, porque isso eu acho que é importante demais. Você vê o Lago de Quari, sem as casas flutuantes, lindo demais, exatamente, né? E a gente tem uma visão da cidade limpa, né? Limpa, né? É verdade. Olha, ela já tinha sido... É uma foto mais que eu puxei, que era para a gente ver a questão da ponte. Mas ela dá uma noção da nossa cidade. Uhum. Aí vamos para seguindo, o que nós ainda temos ainda. Beleza, sobre... E aqui, nós estamos falando aí do Alexandre Montoril, você falou da chegada dele, das obras importantes, mas para além, né, desse personagem da segurança pública e da política, ele tem outras características, outros perfis que é importante também, eu acho que nós sabermos. Sim. Ele vem, né, do Ceará, ele é primo do Patativa de Assaré, né, o grande poeta brasileiro, estudado internacionalmente, né, que trabalha o cordel perfeitamente, né, a maior expressão que nós temos. E ele era também poeta. Aí nós já estamos vendo ele já na sua idade, já na melhor idade, né? Já morando em Manaus, né? Ele faleceu com 82 anos, né? Em 75. E ele tudo que... se a gente for pensar bem, além de ele ser um poeta, um escritor, ele era um marqueteiro, né? Porque tudo que ele fazia, ele dava publicidade, né? E a gente só sabe disso porque ele deu publicidade. Exatamente. Né? Ele fez toda a história dele em versos de cordel, né? E ele conta toda a história, desde quando ele sai do Ceará, passa pelo Pará, vai lá no Amapá e vem para o Amazonas. Aí ele entra para a área militar, para a polícia, né? E vai crescendo
Aqui em Coari ele já estava quando ele vem como capitão, e ele faz a faculdade de odontologia, era odontólogo, né, cirurgião dentista, e começa a trabalhar. Ensinou seu secundino aqui em Coari, que tem uma família que também é ligado com o Celso, e a irmã dele mais velha, que chegou até a ser, vamos dizer, a presidente do Conselho de Odontologia aqui de Coari, do Amazonas. Então existe toda uma tradição que ele foi ensinando. Né? Pessoas legal, como o Adal também, o nosso cantor, Adal Silva, que está até lançando música esses dias a favor da paz, né? E aprendeu também odontologia com ele. Então, além de militar... Nós poderíamos falar até nesse contexto aqui, que nós estamos falando desse episódio sobre Alexandre Montoril, não poderíamos falar muito bem sobre o legado de Montoril, né? Exatamente. Não é só um legado de obras, né? Mas também de formação das pessoas e sobretudo nesse campo da literatura, né? Literatura de cordel. E é verdade aqui, porque diz que ele construiu aquele coreto lá para ele declamar as poesias dele? Exatamente. É um dos motivos, né? É que ele usava para declamar. Então, quando ele fazia uma poesia nova, ele ia lá e ia declamar para as pessoas, né? E ele tinha aquele espírito muito austero de militar. Uma vez num discurso, veio alguém da oposição fazer política aqui e falou mal dele, ele foi lá, subiu no palanque, tomou o microfone, né? Eu não devo nada a você, você não me deve nada, então não fale mal de quem não fala mal de você. Tome o microfone de volta. Muito moralista, né? Exatamente. Assim. E diz que ele desafiava também os meninos que ajudavam a quebrar o concreto para ele. Exatamente. A gente ouve muito essa história de ele pegar e dizer, olha, mostre o seu valor, faça um verso agora para mim. Né? Às vezes ele dava um mote, né? Aí senão ele deixava livre. E aí a pessoa criava uma rima lá. E ele estimulava muito isso. Uma pessoa que chega aqui um pouco à frente do seu tempo, né? E a gente só viu a década de 30 dele. Década de 30, exatamente. A gente vai ver toda a influência que ele traz. Vai exercer, né? As outras décadas em um outro momento. Do município, nós falamos aqui dos aspectos históricos, mas aí vamos falar aqui dar uma pincelada rapidinho para a gente finalizar esse episódio de hoje sobre a questão política do município. Como que funcionava isso? Quem eram os opositores de Montoril? Olha, o grande opositor de Montoril, e isso vai passar por muitos anos, foi Deolindo Dantas, né? A história, você vai ver, sempre uma grande oposição aqui, dois grupos opostos. Na época do Império, os grandes navegadores que passaram por aqui já fizeram essa descrição. Lá em Santana, que era Taumirim, eles eram ligados a favor do imperador. Né? No centro, que é São Sebastião, né, já tinham os comerciantes que eram mais progressistas, liberais na economia, então eles já eram a favor da República. E você vai vendo que vai ter sempre dois grandes grupos aí. E eles não assistiam nem a missa no mesmo horário, para tu ver. Por isso foi construído duas igrejas, uma lá em Santana e outra em São Sebastião, que era para separar mesmo, né? E divididos ali. Rapaz, pela ponte. Isso perpetua aí por até hoje, né, Daniel? Porque a gente via aqui em Coari, você que é quarense, a gente observa que às vezes quem é o da situação, às vezes não entra no estabelecimento de quem é opositor e vice-versa, então isso não é de hoje. É verdade. Isso é um reflexo do cenário nacional também, né, Lindomar? Exatamente. Então... E essa história de Deolindo Dantas e Montoril, ela vai passar por décadas essa divisão. Né? Essa divisão, ela vai, e a gente vai ver nas próximas... os próximos podcasts, né? Como se deu essa divisão. Isso o Arquivo falou aí, só foi uma pincelada porque esse nome Dantas você ainda vai ouvir falar aí durante as próximas décadas, né, Arquivo? Exatamente. Então, pessoal, nós vamos nos despedindo por aqui. Eu agradeço aqui ao Arquivo, ao Daniel, que concordaram, que toparam, né?
em participar dessas sessões, desses episódios que nós iremos trazer. Estamos falando sobre algo tão interessante, sobre o nosso município, a parte política e a parte histórica do nosso município. Então você viu que Alexandre Montoril, aqui, começamos a falar da primeira década da sua administração, ele teve, sim, um papel muito importante, né? E não só ele, como também os outros que virão no decorrer dos anos em que nós iremos tratar, iremos falar nos próximos episódios. Mas eu gostaria, nesse momento, de que o Daniel e o Arquipo fizessem aqui as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite, a você, ao Arquipo. Bate-papo muito bom, muito conhecimento adquirido aqui da pesquisa do Arquipo, né? Exatamente. Do nosso município, esses personagens históricos do início aí do nosso processo de emancipação política. E eu acho que quem acompanhar os próximos episódios vai gostar ainda mais, né? Porque o Arquipo, de fato, tem uma pesquisa muito bem feita, né? Do município de Coari. Fato este que ele até contrapõe a partir da sua pesquisa com alguns dados que alguns tentam colocar do município de Coari, porque ele vai de fato na fonte, né? E busca os dados reais para poder nos mostrar. Então, eu só quero agradecer e deixar o convite aqui para a turma continuar nos acompanhando. Bom, salve família coarense, a gente está se despedindo agora desse nosso bate-papo, aqui essa conversa sobre a política coarense. A gente agradece muito esse momento, né, que eu acho que é um momento que vai ficar guardado na história através do YouTube, né, das redes sociais que a gente vai compartilhar. É um momento ímpar que vai ficar para as pessoas no futuro virem pesquisar aqui, pegar essas fontes, né, e se aprofundar. A gente fez aqui de uma maneira rápida, apesar de quase 2 horas, mas cada assunto desse tem todo um desdobramento. A gente fez algumas generalizações, algumas sínteses. Se você quiser mais, procurar na literatura. Recomendação aqui, né? Um livro que custa baratinho, R$20, Nunca Mais Coari, A Fuga do Júlio Magos, né? Venda ali na loja Miss Coari, próximo da Câmara de Coari. E a capa já é uma obra do nosso artista plástico Paulo César Torrado. Obrigado e boa noite. Muito obrigado, meus amigos. Essa é uma das finalidades do Pod Coari, de trazer assuntos relevantes para a população coariense. E nós estamos recebendo nas nossas redes sociais, ali no Instagram, no direct, muitas mensagens de pessoas que desejam vir aqui contar um pouco da sua trajetória, falar de determinados assuntos. Para o mês de fevereiro nós teremos também muitas novidades. Vamos seguir aqui esses episódios falando sobre a história e a política do município de Coari. E eu agradeço aqui a você que nos acompanhou até agora. Eu agradeço também aqui ao nosso operador, Diego Laisen, né, que está aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a você e até a próxima. Um abraço.